a todas. Até onde eu vi no chat, estamos entre mulheres, então eu vou me referir a nós dessa maneira. Eu sou socióloga, faço parte, integro o GT Violência contra as Mulheres, e eu vou fazer uma breve apresentação do GT, do que nós temos trabalhado até o momento, de março até agora em outubro. Então, vou iniciar aqui uma apresentação para mostrar o nosso trabalho. Bom, o GT contra violência contra as mulheres, né? Ele é composto, aqui vocês estão vendo a composição do nosso grupo. Qualquer questão que vocês queiram fazer, sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento. O nosso GT, então, como o próprio nome diz, tem como tema a violência contra as mulheres. Então, eu parto, né, inicialmente, de uma caracterização do nosso objeto de estudo, né? A Lei Maria da Penha nos ajuda, nos informa, né, que a violência contra as mulheres é qualquer omissão, ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Essa definição, feita no artigo 5º da lei, é uma definição muito importante, porque ela coloca não só a responsabilização dos agressores, mas ela coloca também a responsabilização de qualquer pessoa que esteja diante de uma situação de violência contra a mulher, né, que esteja presente ou que tenha conhecimento de uma situação de violência contra as mulheres. É importante lembrar que a violência contra as mulheres é um fenômeno, é uma questão social e é também uma questão de saúde pública. E essa caracterização ela se encontra presente em muitos estudos. Eu gosto particularmente de uma citação, uma frase, que vem de um estudo de uma pesquisadora chamada Laura Barufaldi, que coloca que a violência contra as mulheres é uma das manifestações mais extremas e perversas da desigualdade de gênero, produtos das diferenças de poder e que representa um importante fenômeno social e de violações dos direitos humanos, impactando significativamente no processo saúde e doença e na perspectiva de vida das mulheres, né? Então, é importante fazer essa caracterização para que tenhamos em mente que a violência contra as mulheres é produto da desigualdade de gênero, tão presente na nossa sociedade, né? Ou seja, das relações assimétricas de poder entre homens e mulheres que levam a sistemáticas violações dos direitos humanos, né, dos direitos das mulheres e das liberdades também das mulheres, né? A violência contra as mulheres e também contra as crianças, né, ela está presente no cotidiano da nossa sociedade, e para que a gente possa caracterizar também esse fenômeno, eu trago alguns dados que foram divulgados recentemente no Anuário Brasileiro de Segurança Pública agora, publicado em 2020, que caracteriza a violência em 2019, né? Então, a violência doméstica e sexual. E aí vocês podem ver que em 2019 tivemos uma agressão física a cada 2 minutos no Brasil, então mais de 266 mil registros de lesão corporal dolosa, que é a tipificação penal, né, que caracteriza a violência doméstica, representando um crescimento de 5,2% em relação a 2018. Tivemos um estupro a cada 8 minutos no Brasil, mais de 66 mil, esse número precisa ser exato, 66.123 vítimas de estupro e estupro de vulnerável.
57,9% das vítimas tinham no máximo 13 anos e 85,7% das vítimas eram do sexo feminino. Tivemos também, em 2019, 1.326 vítimas de feminicídio. Dessas vítimas, 66,6% eram negras, 56,2% tinham entre 20 e 39 anos e 89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. É importante ressaltar que, no caso dos feminicídios, 58,9% deles ocorreram na residência dessas mulheres. No caso do projeto Safety, do nosso GT, nós temos nos dedicado a compreender como a violência contra a mulher tem se manifestado durante a pandemia. Eu disse que nós começamos a trabalhar já em março, né? Então, logo depois que a epidemia da Covid-19 foi declarada uma pandemia, né? O surto da Covid-19 foi declarada uma pandemia, e é importante fazer uma cronologia dessa questão, porque em 11 de março, a OMS declara o surto de Covid-19 uma pandemia, e exatos 23 dias depois, em 3 de abril, a OMS alerta os governantes que há um aumento da violência doméstica, já como reflexo das medidas sanitárias de isolamento e de quarentena, e apela por medidas para conter o aumento da violência doméstica. Em 5 de abril, a OMS, a ONU, refaz esse alerta, né? Ela reforça esse alerta e afirma que a casa não é um lugar seguro para mulheres e meninas e sugere respostas para o aumento da violência. Então, rapidamente, a violência contra a mulher, a violência doméstica, se mostra como uma das grandes questões durante a pandemia de Covid-19. No Brasil, esses dados também foram levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e eles integram uma grande parte, né, desse documento que eu disse para vocês que foi lançado aí recentemente, vocês devem ter visto, né, o anuário, e esses dados refletem já como essa questão tem se manifestado no nosso país. Então, durante a pandemia, né, esses dados mostram que os registros nas delegacias caem 9,9%, né, nessas agressões em decorrência de violência doméstica, e aumentam os chamados para o 190. Então, você tem 3,8% de aumento nos acionamentos da PM, o que demonstra que, por um lado, né, você tem uma dificuldade de buscar esse acionamento da polícia e, ao mesmo tempo, um aumento na possibilidade de acionar a polícia via telefone, né, de buscar um acionamento remoto. Mas, apesar das delegacias de mulher terem mantido, das delegacias especializadas de atendimento à mulher, terem mantido o seu atendimento, ainda assim, você tem uma dificuldade das mulheres de irem até a delegacia para denunciar, mas, ao mesmo tempo, um aumento no número de chamados para o 190. E um crescimento já identificado no número de feminicídios no primeiro semestre de 2020, um número total de 648 vítimas, e um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2029. Entretanto, é muito importante alertar, né, para a relação entre a pandemia de Covid-19 e o aumento da violência contra a mulher, e esse é um alerta feito pela ONU. Nem a pandemia de Covid-19, nem as medidas sanitárias adotadas para conter a contaminação devem ser abordadas como causa da violência, mas circunstâncias associadas à crise sanitária geradas pelo novo
pelo novo coronavírus são fatores de agravamento da violência de gênero contra meninas e mulheres de todas as idades. Como eu mostrei, os dados apontam para isso, né, e nós sabemos disso. A violência contra as mulheres existia antes da pandemia, em níveis alarmantes, né? Então, a existência desse fenômeno não foi causado pela pandemia, né? Mas as circunstâncias que se colocam nessa crise, né, são fatores de agravamento para esse fenômeno. São fatores de agravamento que levam também, né, a ONU Mulheres a chamar atenção para esse fenômeno, né, e criar uma campanha chamada Pandemia das Sombras, que é uma campanha interessante, que merece o nosso destaque, exatamente para chamar atenção para essa ideia de que a violência contra as mulheres era um fenômeno que antecede a pandemia de Covid-19 e que, portanto, né, como antecede, né, a chegada do aumento desses números e toda essa atenção sobre o fenômeno nos serve para fazer com que a gente entenda a necessidade de retirar essa questão das sombras e de trazer atenção para esse fenômeno, né, e de compreender cada vez mais a importância de enfrentar essa questão como sociedade e de trazer aí a resolução, a cada vez mais medidas para combater e buscar a resolução dessa questão. Então, só algumas frases que destacam cada vez mais essa discussão acerca da existência anterior desse fenômeno, da necessidade de retirar essa pandemia da violência doméstica das sombras. Então, a diretora executiva da ONU Mulheres e vice-secretária-geral das Nações Unidas, ela coloca que mesmo antes da existência da Covid-19, a violência doméstica já era uma das maiores violações dos direitos humanos. Uma médica especialista em saúde pública e representante da ONU Mulheres na Colômbia nos alerta que a violência de gênero é uma pandemia silenciosa, que vem aí trazendo inúmeras repercussões para a vida das mulheres no mundo todo. O secretário-geral da ONU fez um alerta em 2018 de que a violência de gênero é uma pandemia global. Então, portanto, antes mesmo da gente escutar com tanta força, né, essa discussão sobre a palavra, o termo pandemia, a ONU já trazia esse termo pandemia associado ao fenômeno da violência doméstica. Então, é importante, né, não perder de vista, e essa é uma citação de duas pesquisadoras brasileiras que trabalham há muito tempo com a questão da violência doméstica, que são a Vânia Pazinato e a Elisa Colares, elas refletem já agora, em 2020, né, sobre toda essa discussão da violência doméstica no contexto da pandemia de Covid-19, que é importante não perder de vista o fato de que essa violência é parte do cotidiano de muitas mulheres brasileiras, e manter a pauta quente é uma estratégia importante nesse momento em que estamos intensamente mobilizados pelas medidas de isolamento e pelos números de contaminação e de mortes pelo vírus. Então, nós temos acompanhado no GT, numa atividade que nós estamos fazendo desde março, né, que é a atividade de clipping, de levantar como na mídia vem sendo discutida essa questão, e essa discussão vem sendo discutida com muita intensidade pela mídia, né, no aumento da violência, de como essa violência se manifesta, e não só na mídia brasileira, mas na mídia internacional, e aí quais são os números, o quanto aumentou a ligação para o Ligue 180, quais são os serviços especializados, quais são as entidades que atendem essas mulheres, e isso é muito interessante, muito importante, é um serviço fundamental, mas é também fundamental que isso continue acontecendo depois que a tão esperada vacina chegue e que a pandemia seja uma história para ser contada
para as próximas gerações e que a gente não tenha mais a Covid-19 como uma preocupação, que é o que a gente tanto espera. Porque a violência doméstica vai continuar acontecendo, a violência doméstica não vai passar com uma vacina, né? Então, a gente precisa que essa pauta continue quente, né? E é por isso que a gente tanto discute, estuda e tenta entender esse fenômeno, né? E eu diria, isso é uma questão que eu coloco, né? Que em tempos tão confusos como nós estamos vivendo, em que é preciso, e tempos tão polarizados, né, em que é preciso optar por um lado, eu sigo sempre com a ONU, né? Então, eu queria terminar a minha fala com uma imagem apresentada pela diretora executiva da ONU em 16 de março de 2018, na Comissão da ONU sobre a situação das mulheres em Nova York. Hoje são 960 dias sem resposta de porquê e quem mandou assassinar Marielle Franco. Então, acho que é importante, não porque seja mais importante, mas porque a morte dela representa a morte de muitas mulheres nesse país. Então, a gente precisa de uma resposta do Estado. Então, que a gente saiba com quem seguir, né? E é muito importante. E sempre, né? Porque tivemos ontem um dia tão perturbador, né? E sempre em defesa do SUS. Eu queria também dizer, agora sim, em nome do grupo, queria agradecer a presença de todas e todos. Espero que tenhamos todos agora, né? No começo só tínhamos todas. E gostaria de agradecer a presença para uma discussão que é tão importante nesse momento, nesses tempos que estamos vivendo. Queria agradecer também a presença das convidadas, tive a oportunidade de ouvi-las na rede de enfrentamento, foi um prazer e tenho certeza que essa noite será muito proveitosa para todas e todos nós. Muito obrigada. Essas são as referências da apresentação, eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Dando andamento, então, diante de todos esses dados, né, que a Letícia trouxe, sobre este fenômeno que é multifacetado e que traz uma raiz, né, do patriarcado aí, que nós vivemos ainda nos dias de hoje, em relação à violência, que está enraizado ainda na nossa sociedade. Nós viemos com o tema a violência contra a mulher, intersecção de classe e raça, etnia. Nós vamos iniciar a apresentação com a Patrícia. Só vamos apresentá-la aqui. Então, a Patrícia Vieira Soares Barreiro, graduada em Serviço Social pela UEL, pós-graduada em Serviço Social e Gestão do SUAS, pesquisadora, colaboradora no projeto de pesquisa Produção do Conhecimento e Pesquisa Social da UEL, com ênfase na temática da violência sexual contra as mulheres negras. A nossa outra convidada é a professora Maria de Fátima Beraldo, especialista, mestre no assunto. Ela é graduada em Letras pela UEL, é especialista em educação, ela cumpriu disciplinas do mestrado em Sociologia e Educação pela UEL, é professora da Rede de Educação Básica do Estado do Paraná e do município de Londrina, militante do movimento negro, integrante da plenária de mulheres negras do norte do Paraná, compõe ainda o Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Londrina e é a atual gestora de promoção de igualdade racial em Londrina. É uma honra ter vocês aqui. Nós iniciamos, então, a nossa roda de conversa com a Patrícia e, em seguida, a professora Maria de Fátima. Boa noite a todas. Tá dando para ouvir? Boa noite, dá sim, Patrícia. Sim. Tá, eu tô com o áudio do celular porque meu computador estragou. Se vocês quiserem, por uma questão de didática, começar com a Fátima, seria interessante, senão eu começo, sem problemas, porque ela vai falar da história, da historização,
Então, seria interessante que ela falasse primeiro para eu dar continuidade. Pode ser. É uma organização Pode ser? de pessoas aí. Tranquilo. Então, voltando lá, então a Maria de Fátima que começa, e na sequência a Patrícia, certo? Tudo bem, então, gente, tudo certo. E aí eu vou pedir a gentileza para a Josiane, se puder passar para mim. Bom, boa noite a todas, e não sei se tem os todos aí, todes. Primeiro eu quero dizer que, assim, é uma honra muito grande o convite, é uma honra estar aqui e conversar sobre esse tema, que é um tema, assim, de uma importância ímpar, e é um tema dos meus estudos, das minhas pesquisas. E, por uma questão muito óbvia, né, sou uma mulher negra, sou militante do movimento negro, sou professora, sou educadora, então, enquanto professora, enquanto militante da causa da mulher e da causa da mulher negra, e enquanto militante da causa da educação, a gente não tem como não fazer a defesa desse tema. Então, eu já agradeço o convite, mais uma vez, reforço aqui, e é uma grande oportunidade estar aqui para a gente conversar sobre esse tema nessa noite, tá? Então, gostaria de pedir para a Josiane, se ela puder projetar. Eu pensei na minha fala da seguinte forma: a partir da historiografia do negro no Brasil, por quê? E eu sempre falo a partir da historiografia, porque eu penso que é a partir dos fatos históricos, aqueles fatos que nos foram negados, que foi negado a todo brasileiro, que a gente pode falar sobre a história do povo negro nesse país, a história da mulher negra, para que a gente possa ter a compreensão do porquê do racismo e do porquê da violência contra a mulher negra, da violência contra o negro. E, assim, por que essa violência, ela acaba afetando a todos nós de uma maneira geral, né? Ela permeia o cotidiano de cada um de nós. Assim como está presente no nosso cotidiano o negacionismo e o silenciamento da nossa história, ou a história atravessada que foi contada sobre o negro aqui no país. Então, por isso que eu acho importante a gente começar pela historiografia, até para a gente entender um pouco esse momento que nós estamos vivendo, e principalmente esse momento da pandemia, que vem evidenciar, vem colocar em evidência a situação de violência, né, contra a mulher negra, contra a população negra, mas principalmente contra mulheres e crianças no nosso país. É muito um pouco disso que a Letícia colocou aqui, né? Ela já antecipou uma série de coisas que a gente vai colocar. Então, o tema da minha fala seria esse: mulheres negras e a luta antirracista. Então, eu trago alguns dados, pode, por favor, passar, Josiane. Então, eu começo aqui, já com o ícone da luta, da violência contra a mulher, da luta antirracista no mundo, que é a Angela Davis, que ela coloca o seguinte: ser mulher já é uma desvantagem numa sociedade machista. Agora, imagina o que é ser mulher e ser negra. E se a gente for pensar nos outros recortes, né? O que é ser uma mulher? O que é ser uma mulher negra? O que é ser uma mulher negra LGBT e uma mulher negra LGBT, pobre, numa sociedade como a sociedade brasileira? Então, é isso que a mulher negra vive no seu cotidiano, né? São todas essas desvantagens, né? De ser mulher e ser pobre, de ser mulher e ser negra, de ser mulher e ser LGBT. Então, nós precisamos conversar sobre isso. Então, é um pouco disso que a gente vai colocar aqui. Pode passar, por favor. Então, para introduzir
o nosso assunto, a nossa conversa, eu colocaria alguns pontos como: nós vivemos numa sociedade com uma estrutura racista, né? Na nossa sociedade, segundo Gomes, a cor da pele é determinante para o destino social de cada um de nós, negros ou negras. O racismo, ele é um produto de movimentos ideológicos. E o que é esse produto, né, esse movimento? Então, ele é um conjunto de ideias que foi elaborado pela elite dominante a fim de justificar a escravidão no Brasil. E isso acabou se constituindo em novas relações. Então, as relações na sociedade brasileira, as relações no Brasil, ela passa e ela está estruturada a partir da escravidão. Então, todo tipo de relação, ela é uma relação, por conta da questão da escravidão, ela é uma relação racista. Então, o racismo em nossa sociedade, ele se afirma por meio de sua própria negação, né? Porque a partir do momento que eu digo que eu me coloco como uma pessoa não racista, eu estou afirmando o meu caráter racista. A partir do momento que eu nego, né, eu reafirmo que eu sou racista. Por favor, pode passar. Pode passar, Josiane. Então, olha, o racismo, então, ele se... Pode voltar, Josiane, por favor. Sim, isso. Então, o racismo, ele se alimenta da ausência reiterada do Estado, né? E ele vai, na baixa qualidade do serviço e dos atendimentos prestados pelas instituições públicas à população negra em geral, que é o que a gente chama do racismo institucional. E como que isso acontece? Então, a população negra, ela não tem acesso aos bens e serviços do Estado justamente por conta do que a gente chama de racismo institucional, né? Aquele racismo que está dentro das instituições e que, de alguma forma, acaba sendo chancelado, né? Tendo a chancela do Estado na sua ocorrência. Então, são sinais explícitos do que se pode chamar da forma institucionalizada do racismo e da sua manifestação nas práticas discriminatórias e preconceituosas sistemáticas, que têm, de certa forma, o apoio indireto do Estado, né, na sua forma de se manifestar. E como que ele se manifesta? Ele se manifesta sob a forma de isolamento dos negros em determinados bairros, escolas e na guetização da população negra. Então, se nós pensarmos em Londrina, por exemplo, onde é que estão, se nós formos traçar um perfil de Londrina sobre a população negra? Nós não temos esse perfil, né? Se nós formos tratar onde que estão os negros na cidade de Londrina, se nós fizermos a pergunta, qual é o direito da pessoa negra à cidade? Que direito que o negro tem à cidade de Londrina? Para responder essa pergunta, nós vamos ter que ver onde que estão os negros na cidade de Londrina. E nós vamos descobrir que aqui em Londrina, segundo a pesquisadora, professora doutora Mariana Panta, os negros estão na região norte, lá no São Jorge, e na região sul, eles estão no União da Vitória. Na Gleba Palhano, por exemplo, nós temos menos de 0,2% de negros, quer dizer, 2 negros na Gleba Palhano, vamos pensar assim. E no centro da cidade não tem. Então, se você pergunta qual é o direito que o negro tem à cidade, o direito que o negro tem à cidade é de estar na região periférica, na periferia. E o que é que a gente encontra na periferia, né? Se nós formos traçar um perfil, como é que é a periferia? Vamos pensar na periferia nesse momento de pandemia. O que é que tem na periferia? Então, assim, é muito interessante a gente pensar assim, quando
se falou, por exemplo, em segurança, quando se falou em isolamento, quando se falou em qualidade de vida, como é que essas pessoas da periferia vão fazer o isolamento social, como é que eles vão se cuidar, se eles não têm nem mesmo uma estrutura mínima que é saneamento básico. Então, e a pandemia, ela veio, né, ela aflorou, ela veio assim, colocar tudo isso às claras, para que a gente visse como que é a condição periférica dessa população. E nós sabemos que a maioria da população que está na periferia é a população negra. E por que a população negra é a maioria na periferia? Justamente por conta do racismo estrutural, disso que eu estou colocando aqui, né? Como que o racismo institucional, como que o racismo estrutural se manifesta? Na guetização, no isolamento dos negros, onde? Em determinados bairros, em determinadas escolas, em determinados empregos. Pode passar, por favor. Por favor, pode passar. Tá. Então, o que é o racismo estrutural, né? Tá, lá, só a definição de racismo, isso. Ele o racismo estrutural, segundo o professor Dr. Silvio Almeida, ele é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. Porque a gente costuma, às vezes, falar que o racismo, associar o racismo com a patologia social, e não é, né? O racismo, ele é uma discriminação baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e de que uma raça é superior à outra. No nosso caso aqui no Brasil, na sociedade brasileira, o branco ocidental é a referência padrão de raça, né, da raça humana. Então, você teria que ser, então, branco, hétero, cristão, qualquer pessoa que foge desse perfil, então, não se enquadra dentro dessa normalidade, que aí está colocado. Então, assim, nenhuma pessoa negra se encaixa nesse padrão colocado. Então, por isso que os negros estão na marginalidade. Por favor, pode passar. Pode passar, Josiane, por favor. Não está passando? Ah, tá. Então, falando dos fatos históricos aqui, nós começamos colocando aqui o que foi a escravidão no Brasil. Então, a escravidão no Brasil, ela durou oficialmente, não é? Porque oficiosamente ela permanece. Ela durou oficialmente de escravidão de pessoas negras, de pessoas trazidas do continente africano, num processo que a gente chama de sequestro. Então, ela durou de 1530 a 1888. Os primeiros negros chegaram em 1530 junto com Tomé de Souza, ali na expedição de Tomé de Souza, e teve fim a escravidão negra no Brasil em 1888, com a abolição da escravatura. Nesse período, a história diz que 4 milhões de africanos vieram forçados para o Brasil na condição de escravizado, na condição de cativo. Porém, segundo dados de pesquisa de Florestan Fernandes, 4 milhões foi o que ficou na travessia do Atlântico, não é? Foram mais de 11 milhões de pessoas negras, de africanos, que vieram para o Brasil na condição de escravizado. Pode passar, por favor. E aí, assim, eu sempre gosto de trazer alguns dados sobre a questão racial no Brasil para a gente saber como é que se deu a escravidão, o que foi a escravidão negra no Brasil. Porque o que nós sabemos, assim, quando a gente fala em escravidão, é que quando os europeus chegaram aqui, eles tentaram escravizar os indígenas, mas os indígenas não se deixaram escravizar, eles
não gostavam de trabalhar, e eles gostavam de viver tranquilamente, né, sem nenhuma preocupação com o trabalho. Então, por isso que trouxeram negros para o trabalho aqui no Brasil. E aí, o que a gente ouviu sempre na escola, o que os livros de histórias contaram para a gente, é que o negro, o indígena, ele era indolente, ele não gostava de trabalhar, mas o negro era passivo. Então, assim, que as pessoas negras, eles aceitaram passivamente a sua condição de escravizado, a sua condição de cativo. E mais que é um mito, e um outro mito que foi contado para nós, na escola, para todos nós, é que os negros eram capturados em África pelos próprios negros. Então, os negros capturavam outros negros em África e vendia por conta de obter lucro com isso. E a história não é bem essa, né? A história que a gente sabe é que os negros que foram capturados em África, na realidade, eles não foram capturados. Eles eram, assim, pessoas que defenderam até o último momento as suas aldeias, né? As suas comunidades, não aldeias, as suas comunidades, e depois esses negros eram assim tratados como refugiados de guerras, e esses negros refugiados de guerras, depois de travar essas batalhas lá, que vinham para o Brasil. E, geralmente, os que vinham para aqui, quando nós falamos que todos os escravizados, os filhos da diáspora negra, são reis e rainhas, é porque vinham para o Brasil somente aqueles selecionados. Porque, assim, só se trazia para aqui aqueles que podiam fazer o trabalho que o português e o indígena não conseguia fazer. Vamos pensar, quando aqueles que trabalhavam o ouro, por exemplo, só vinha para aqui, trabalhavam nas minas de ouro, só vinha para aqui aqueles que tinham conhecimento de como trabalhar o ouro. Porque uma coisa porque há muita diferença, não é? Então, uma coisa é o ouro que você capta, que eles chamam de ouro de aluvião, que é o ouro que fica embaixo da água. Então, você tem que ter toda uma tecnologia, todo um conhecimento para trabalhar com essa pepita, para retirar ela da rocha, porque se não tiver todo um conhecimento, você acaba danificando o material, e aí ele perde o valor. Então, as pessoas que vinham de África para trabalhar com esse material eram os melhores especialistas, eram pessoas que tinham esse conhecimento, que era um conhecimento que vinha adquirido de toda uma história de família, de milhares, né, de séculos. Então, essas pessoas que vinham para aqui, isso que não foi contado. Os indígenas não conseguiram ser escravizados, por quê? Porque por conta de uma questão geográfica. Os indígenas conheciam muito bem o território, que os portugueses não conheciam, que os europeus não conheciam. Então, não conseguia capturar os indígenas. Não é porque eles não quiseram trabalhar, é porque eles fugiram mesmo, né? Porque eles dominavam, eles conheciam o território, estavam no território deles. Então, essa é a história que foi negada e que precisa ser revisitada e contada. Então, assim, do Brasil, para a gente falar da questão racial, né? É a segunda maior população negra do mundo, só fica atrás da Nigéria, foi o penúltimo país do mundo a abolir o trabalho escravo de pessoas de origem africana, não é? Foi a segunda maior nação escravista dos últimos séculos, foi o penúltimo país das Américas a abolir o tráfico de africanos e foi o maior importador de escravos da história moderna. Então, esses dados que a gente fala sobre o país, esses dados nós não aprendemos e as crianças continuam não aprendendo na escola. Uma outra questão que é importante a gente saber enquanto fato histórico é que, assim, olha, sempre houve luta e sempre houve manifestação da pessoa negra nesse país pela sua liberdade. Então, veja, em 1804, nós temos a independência do Haiti. Enquanto nós temos a independência do Haiti, nós temos aqui no Brasil uma revolta que ficou conhecida como Revolta dos Malês, em 1835, que era
uma revolta baseada na revolta do Haiti, que trouxe a independência do Haiti, e, lógico, no Brasil ela acabou não tendo sucesso. Aí um outro dado que é importante a gente saber, que nós não conhecemos, é sobre a primeira Constituição do Império. Por que esse dado é importante para a gente? A primeira Constituição do Império ela é de 1824, e nessa primeira Constituição, o governo declara, então, que o ensino público deveria ser gratuito para todas as pessoas, exceto para as pessoas negras. Por que esse dado é importante para a gente? Para a gente saber o porquê, por exemplo, da Lei 10.639, que só é sancionada no Brasil para a inclusão das pessoas negras em 2003, né? Em 1837, a gente tem, mais uma vez, colocado pelo governo brasileiro que os negros são proibidos de frequentar a escola. Então, assim, quando nós falamos, por exemplo, em cotas para negros na escola pública, e quando nós falamos na Lei 10.639, para incluir a história e cultura africana e afro-brasileira no currículo, em todos os níveis, nós estamos falando disso. A educação sempre foi negada para os negros. Porém, nesse período, mesmo tendo a educação pública negada, os negros estudavam. E como que eles estudavam? Eles construíram as suas próprias escolas, né? E nas escolas construídas pelos negros também estudavam os brancos trabalhadores que não tinham acesso à escola pública, né? Ao ensino gratuito oferecido pelo governo, porque assim, como não tinha escola para todo mundo, então não tinha escola também para muito branco que era pobre, muito não negro, né, que era pobre. Em 1850, a gente tem uma lei importantíssima, que é a chamada Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras nesse país? Então, a Lei de Terras ela foi criada em 1850. Por que isso é importante? Porque, veja bem, com a independência do Haiti, de várias outras colônias escravagistas aqui na América do Sul, então o Brasil começou a ficar também preocupado, quer dizer, nas Américas, né? O Brasil começou a ficar preocupado porque já havia uma decadência do sistema escravocrata aqui, já se previa isso, então eles já havia uma luta interna de uma militância negra, e que era apoiada por uma luta externa, principalmente das outras colônias. Então, havia uma preocupação dos latifundiários brasileiros com essas lutas externas e com essas lutas internas, e eles já percebiam que mais cedo ou mais tarde haveria esses negros fariam a revolta e adquiriam a sua libertação, até porque nesse momento nós tínhamos menos de 15% de negros cativos, a maioria já estava liberto, né? Ou por alforria, ou por ter comprado a sua própria liberdade. Então, prevendo isso, o que o Brasil faz? O Brasil, então, ele cria uma lei de terras. O que é a lei de terras? A lei de terras, ela impedia os negros de ter posse da terra. Então, assim, as pessoas negras nesse país, eles podiam ter posse da terra enquanto cativo, eles podiam ter acesso à terra. No momento que eles podiam adquirir terras, então foi impedido a população negra mesmo se ela tivesse condições, tivesse dinheiro, nenhum negro podia comprar terra no Brasil. Nem negros do Brasil, nem os de fora também. E a Lei de Terras também, ela trata de um outro tema que é muito importante, que a gente vai ver logo após a abolição, que é o da imigração europeia, que vem para cá para substituir a mão de obra escrava. Então, nessa lei de 1850, ela já previa subsídios do governo a colonos do exterior. Então, havia uma oferta para colonos do exterior que quisesse vir para o Brasil trabalhar em substituição à mão de obra escrava, trabalhar como assalariado. Então, o governo federal daria subsídio para essa população, esses imigrantes estrangeiros, né?
E em 1854, a gente tem, de novo, uma reforma, chamada Reforma Couto Ferraz, que é uma reforma na educação, e, mais uma vez, nessa reforma, o negro é impedido de frequentar a escola. Pode passar, por favor. Maria de Fátima, só para te localizar com o tempo, tá? Nós passamos 15 minutos, tá bom? Só para te lembrar, beleza? Na hora que tiver que encerrar, você já me fala, então, por favor. Tudo bem, tá? Pode continuar. Tá, porque aí, Josiane, aí tem eu queria passar lá a questão da mulher, então acho que nós vamos ter que avançar mais rapidinho aí. Então, eu já coloquei um pouco aqui, em 1888 a gente tem a abolição da escravatura, em 1889 nós temos aí a proclamação da República, não é? Em 1890 a gente tem mais um dado interessante, que é a introdução de imigrantes, que é a livre entrada de indivíduos no Brasil para trabalhar, exceto, então, quer dizer, qualquer pessoa podia entrar para trabalhar no Brasil como assalariado, desde que não fosse nem africano, nem do continente asiático e nem indígena. Essas pessoas não tinham, essas etnias não tinham direito de trabalhar no Brasil. Então, veja, isso aqui eu já falei, né? Então, em 1872, 58% da população brasileira se declarava negra, alguma coisa muito parecida com o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos mais ou menos isso, 58% se autodeclarando negro. 42% já era livre e somente menos de 16% vivia na condição escravizado. Pode passar. Então, é nesse contexto que se dá a abolição da escravatura. E o que aconteceu após a abolição da escravatura, né? Que foi a abolição da escravatura, a gente sabe que foi resultado da Revolução Industrial, da ampliação dos mercados consumidores, mas ela também foi resultado de um desmoronamento da estrutura escravocrata no Brasil. Muitos latifundiários não queriam o fim, porque, na realidade, por mais de quase 4 séculos, a moeda corrente no Brasil foi a venda de corpos negros, né? Pode passar, por favor. Pode avançar, pode avançar. Pode avançar. Por favor, pode avançar. E o que aconteceu no pós-abolição? Houve algum tipo de inserção, assim, alguma preocupação do Estado brasileiro com a inserção do negro na sociedade? Não houve, né? Muito pelo contrário. O Brasil, então, o Estado brasileiro, ele incentiva a imigração para substituir a mão de obra escrava. Os escravizados ficaram na rua, sem emprego, sem trabalho, sem moradia, tanto que é aí que surgem as favelas, e nesse momento acontece um fato muito interessante, principalmente com relação à mulher. Quem é que sustentou as famílias no pós-abolição? Quando os homens ficaram desempregados, ficaram sem emprego? As mulheres. E como que essas mulheres sustentaram as suas famílias? Elas sustentaram as suas famílias com o seu próprio corpo, o suor do seu corpo, né? Então, como quitandeira, passadeira, lavadeira. Então, a mulher negra, nesse momento, ela que foi sustentar a família. Quando nós pensamos nesse momento da pandemia também, a gente vê uma situação muito, muito interessante, porque nesse momento que houve um alto índice de desemprego, quem foi que ficou desempregado? O homem negro. Quem que está, nesse momento, segurando as pontas da casa? Quem está sustentando as famílias? Nesse momento são as mulheres negras, mais uma vez, que estão sustentando. E como que elas estão fazendo como que elas estão dando esse sustento para a família? Né? Com trabalho doméstico, com trabalho de ponta. Quem que é que está no trabalho de ponta nesse momento, enfrentando a pandemia? E o que ela tem para enfrentar a pandemia? Ela só tem o seu corpo. Então, a gente precisa pensar o que é um corpo negro e o que é um corpo negro feminino. Então, é esse corpo negro feminino que, nesse momento, está enfrentando a violência da pandemia. A primeira pessoa que foi morta pela pandemia no país foi uma empregada doméstica, foi uma mulher negra. O outro caso que chocou o país foi o caso de uma mulher negra que não tinha onde deixar seu filho quando as escolas foram fechadas, levou a criança para o trabalho e a criança morreu, né? Por um descuido que não dá nem para a gente
pensar o que aconteceu ali. Então, veja, no pós-abolição e também nesse momento de pandemia, é a mulher negra que está na linha de frente. Por quê? Se a gente pensar que quem é que está na linha de frente cuidando das pessoas, é o pessoal no setor da enfermagem. Quando nós vamos pensar no setor da enfermagem, quem é que atende o paciente lá mesmo? É o pessoal auxiliar, né? E a maioria dessas pessoas são mulheres e são negros. Quando nós pensamos nas empregadas domésticas que pegaram o ônibus todo dia, porque de repente a patroa não podia ficar sem o seu pãozinho e o seu café da manhã, eram as mulheres negras que pegavam os ônibus lotado e vinha para o trabalho e depois voltava para casa para se encontrar com seu filho, que não tinha nenhum tipo de proteção. E muitas vezes ela chega em casa e ela ainda é violentada, por quê? Porque o marido está desempregado. Desempregado, ele vai fazer o quê? Ele vai beber, ele fica em casa sozinho com as crianças, ele violenta as crianças, ele violenta a mulher. Essa é a história da mulher negra nessa pandemia, né? Então, assim, aqui nós temos o racismo e suas violências, então, para a gente falar um pouco da questão da mulher, no nosso país, segundo a OMS, 1 em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de violência física, né? Essa violência se expressa das mais diferentes formas, como já foi colocado pela Letícia, e a violência é um ato de brutalidade, abuso, constrangimento, desrespeito, discriminação, imposição, invasão, ofensa, proibição, tudo isso que a gente conhece. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Vamos, senão, para eu terminar aqui, né? Quando nós falamos sobre a questão da mulher negra, então, nós sabemos que, no caso do Brasil, nesse momento, 57% dos homicídios no Brasil, que houve um aumento dos homicídios no Brasil, principalmente nos últimos anos, e nesse mais ainda, né? Então, 57% dos homicídios no Brasil são de pessoas negras, né? Quer dizer, há 57% de homicídio no Brasil, e desses 75% são de negros. Nós sabemos também que houve um aumento do feminicídio de mulheres negras nesse momento de pandemia, com relação às mulheres brancas, houve um decréscimo, né? Então, veja, mais da metade, 54% das mortes maternas no Brasil ocorrem entre mulheres negras entre 15 e 29 anos. Então, a população negra feminina também tem 2 vezes mais chance de morrer por causas relacionadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto do que as mulheres brancas, segundo a Conferência da Promoção da Igualdade Racial. Pode passar, por favor. Isso por conta do quê? Por conta do atendimento inadequado, principalmente o atendimento inadequado que ela recebe quando ela chega na maternidade. Mesmo sendo 54% da população economicamente ativa no país, negros e negras representam apenas 25% das pessoas em cargo de supervisão das empresas. Então, alguns dados que é importante a gente ver aqui: 6% de cargo de gerência, quase 5% do quadro executivo, quase 5% de mulheres dos membros de conselho de administração. Mulheres negras representam apenas 0,4% das executivas nas 500 maiores empresas do país. Nós vimos aí recentemente aquela história do Magazine Luiza e depois algumas histórias da Ambev, por exemplo, não é? Numa pesquisa de 2009, destacou que enquanto metade das mulheres negras, né, 54%, e das pardas, 60%, trabalham sem carteira assinada, e aí elas não têm direito a benefício algum, como seguro-desemprego, licença maternidade, o percentual de mulheres brancas na mesma situação é de 44%. Pode passar, por favor. Pode ir. Tá. Esse dado que a gente falou anteriormente, da questão da carteira assinada, ele coloca
não só a mulher negra, como a família pela qual ela é responsável, porque a maioria das mulheres negras, elas são mães solo, né? Elas criam seus filhos sozinhas. Então, ela coloca numa situação de vulnerabilidade não só a mulher negra, mas também a criança negra. Um outro dado interessante é que, assim, o Brasil é o 4º país que mais encarcera mulheres. Dessas encarceradas, 62% são de mulheres negras. E quando essas mulheres são encarceradas, geralmente elas têm filhos. Esses filhos ficam ou com os avós, ou com alguém próximo, algum parente próximo, ou se não tem ninguém, né, fica na rua mesmo. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Falando um pouco sobre o retrato da violência contra a mulher negra, né? Então, as mulheres negras são as vítimas mais recorrentes de homicídio, como já foi falado pela Letícia, né? E nós estamos reafirmando aqui. Segundo o Atlas da Violência, a taxa de assassinato dessas mulheres, ela cresceu 29,9% de 2007 a 2017. Então, nesse período, houve um aumento muito grande da taxa de assassinato, né? Enquanto no mesmo período, com relação às mulheres não negras, houve um decréscimo, né? As mulheres negras são o principal grupo de risco nos casos de feminicídio. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, e ele mostra que 61% das mulheres que sofrem feminicídio no Brasil são de mulheres negras. Isso é 2019. Os estudos ou as informações que nós temos, as denúncias que nós recebemos, principalmente por meio do conselho, da própria gestão e de outros grupos, não é? É que houve um aumento muito, mas muito grande de feminicídio, de violência contra a mulher negra, contra a criança negra, contra a menina negra, agora na pandemia. E essa violência, o aumento dessa violência se deve ao que? Houve um aumento da violência e uma diminuição da denúncia, né? Então, assim, não está tendo denúncia. Por que a mulher não está denunciando? Porque o agressor está dentro da casa. Então, antes, o agressor saía, enquanto ele saía, ela podia denunciar. Agora, o agressor está o tempo todo junto com ela dentro da casa e ela não tem como fazer a denúncia. Então, a gente observou que houve um decréscimo, diminuíram as denúncias de violência doméstica nos diferentes espaços onde se faz denúncia aí. Mas é por conta disso, porque o agressor está dentro de casa. Como o agressor está próximo, não tem como você fazer essa denúncia. Então, essa é a realidade que a gente tem da situação da mulher negra nesse país, né? E nesse momento de pandemia. É um pouco isso, e a violência contra a mulher negra. Quando nós falamos, por exemplo, que o feminismo branco ele não dá conta do feminismo negro, é nesse sentido, é no sentido dessas particularidades, né? Não dá conta para falar dessa dororidade, não dá conta para falar desse corpo que é esse corpo negro, que é um território que não tem, que a gente diz assim, que não tem dono, né? É um território que as pessoas olham para ele e acham assim que ele não sente dor, porque isso é uma herança que nós temos, que a sociedade brasileira tem, do período escravocrata. É como se o negro não sentisse dor. A mulher negra, quando ela chega na maternidade, ela recebe menor quantidade de anestésico no momento do parto, porque acredita que ela suporta mais a dor do que qualquer outra mulher. É um absurdo isso, é um mito, né? É uma lenda, não existe isso. Dor é dor, né? Mas por que acha que isso acontece? Por conta da escravidão, né? Isso é a herança do período escravocrata. Nós, mulheres negras, morremos mais, por exemplo, de câncer de colo de útero, não porque nós sejamos mais propensas ao câncer de colo de útero, mas porque o exame que feito nas mulheres negras, ele não é feito com a acuidade devida. Então,
ele não é feito com o devido cuidado, por conta do racismo. E então, a mulher negra acaba desenvolvendo mais o câncer do colo de útero do que as demais mulheres. Então, assim, só alguns dados para a gente ilustrar o que acontece com as mulheres negras. Quando nós chegamos, por exemplo, nas UBS, o atendimento também, o racismo institucional impede que o atendimento seja um atendimento de qualidade. Por isso que a gente fala que a pessoa negra na sociedade brasileira não tem acesso aos bens e serviços do Estado. Bom, é isso. Eu já passei muito do meu tempo. Quero mais uma vez agradecer, espero que eu possa ter contribuído aí para essa roda de conversa. Gente, muito obrigada pela escuta, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigada, Maria de Fátima. Eu já vou passar para a Patrícia. A fala é extremamente rica, a gente já fica aqui pensando que mudanças que nós podemos proporcionar, né, para esses atendimentos, para essa população específica, e para a questão do racismo, né, que é tão enraizada ainda na nossa história, no nosso cotidiano, no nosso meio, né, quebrar essas amarras faz parte de um processo e a gente tem que estar inserido nesse processo. Então, já vou passar para a Patrícia. Boa noite a todos e todas de novo, mais uma vez. E eu sempre gosto de enfatizar que nem sempre, quando a discussão é sobre a questão da mulher negra, que nem sempre eu me reconheci como mulher negra. Eu sempre me identifiquei como vítima de violências por ser mulher, mas nunca por ser mulher negra. E desde muito cedo, desde que eu fazia pedagogia, um curso que eu desisti no meio do caminho, por algumas questões com a faculdade, que era privada, eu já estudava sobre violência sexual contra mulheres, mas sem recorte de raça, de etnia, porque eu não via isso, eu não enxergava a questão racial, eu não enxergava o racismo que existia na sociedade, e muito menos enxergava o racismo acontecendo comigo. Daí, eu sair da faculdade de pedagogia, entrei no serviço social e fui pesquisar sobre violência sexual contra mulheres, Terminei a graduação, fiz meu TCC voltado para isso, e a questão da raça e etnia começou a me incomodar. Eu comecei a perceber certas coisas que até então eu não percebia. E aí eu comecei a estudar sobre a violência sexual contra mulheres negras, né, mais especificadamente. Agora eu estou tentando pela terceira ou quarta vez consecutiva, entrar no mestrado da UEL com essa temática, né, desde 2016, quando eu me formei. E hoje eu separei para vocês, né, como a Josiane pediu, minha fala vai ser um pouco sobre a questão da interseccionalidade e essa questão da violência sexual contra mulheres negras, de forma específica. Então, o termo interseccionalidade, ele foi cunhado por Kimberly Crenshaw e criado pelo ponto de vista do feminismo negro. Isso é muito importante frisar, que foi algo do feminismo negro. E que, segundo Patricia Hill Collins, essa interseccionalidade, ela se configura como um sistema de opressão interligado, onde o feminismo negro dialoga ao mesmo tempo entre e com as encruzilhadas e com as avenidas identitárias do racismo. E do racismo, cis heteropatriarcado e capitalismo, sendo uma ferramenta ancestral. Então, quando a autora vai falar de interseccionalidade, fala-se muito de ancestralidade, né? Uma coisa que eu, como disse na reunião da rede, eu não tenho conhecimento, porque eu não sou de religião de matriz africana. Então, se vocês forem ler o livro Interseccionalidade, eu indico que vocês leiam pelo menos umas 3 vezes,
para poder entender, porque é um tanto complexo, caso vocês não tenham conhecimento da religião, das religiões de matriz africana. São muitos termos, muitos nomes, divindades que eu, por exemplo, não conheço. Mas o importante de destacar nesse termo da interseccionalidade, escrito por Carla Cotirene no livro Interseccionalidade, é que esse termo visa trazer instrumentalidade teórico-metodológica e a inseparabilidade do que existe de estrutural entre racismo, capitalismo e heteropatriarcado, que Safiotti já dizia, né, que é o nole de racismo, patriarcado e capitalismo. É imprescindível pensar nesse termo, como eu disse, a partir do movimento negro e respeitar essa produção de conhecimento do movimento negro, visto que a nossa teoria, ela é pautada num sistema branco, né? Como a Fátima mesmo disse, é um sistema eurocêntrico, né? Nós aprendemos história a partir da visão eurocêntrica. Então, esse termo é muito importante também desse ponto de vista. A partir, mesmo com as suas dificuldades e com as críticas que se tem ao termo, esse é um ponto importante. São pessoas negras falando sobre elas mesmas. E isso é extremamente importante e relevante. O movimento feminista, ele precisa ser interseccional. Ele precisa dar voz a essa representação e essas especificidades que existem entre as mulheres. Por que existiu o movimento negro? Porque as mulheres negras, elas não se reconheciam nos movimentos existentes. Elas não se reconheciam dentro do movimento feminista hegemônico, porque a luta do movimento hegemônico feminista na época era por liberdade civil, liberdade política, liberdade do trabalho, enquanto as mulheres negras não eram reconhecidas nem enquanto pessoas. Então, as pautas das mulheres negras não estavam dentro do movimento feminista da época, o movimento feminista hegemônico. Da mesma forma, o movimento negro também não contemplava essas mulheres negras por conta do machismo. Então, as mulheres negras, elas não eram enquadradas em lugar nenhum. E as suas especificidades não eram vistas, porque elas nem eram consideradas humanas para isso, né? Então, Carla Cotirene é bem clara ao afirmar que nem todas as mulheres foram excluídas e nem todos os negros foram retirados do trabalho. Isso foi destinado às mulheres negras. E quando a realidade das africanas é interpretada com alegações ocidentais, isso gera muita mistificação, preconceitos, né? Mentiras. Então, é muito importante, como diz Chimamanda, que nós não caiamos nos perigos de uma história única. História essa que a Fátima bem disse, contada para nós, sempre, desde pequenos na escola, de que os negros eram escravizados e ficaram quietinhos, e que os índios não eram escravizados porque eram preguiçosos. Essa não é a real história, mas essa é a história que a gente aprende. E por isso uma história única é tão perigosa, né? Porque ela inviabiliza todo um povo, né? Ela tira um povo inteiro da história, né? E conhecer a própria história, a história dos antepassados, possibilita que se rompa com essa história única e identifique tudo aquilo que é dito de negativo sobre a população negra. Então, é a partir desses estudos e a partir da interseccionalidade que nós podemos pensar em ir além dessa história que nos é contada desde cedo. Então, como eu disse, a interseccionalidade, ela revela a militância encabeçada por negros, né, por uma mulher negra, né, por mulheres negras, intelectuais, numa diversidade de marés na história do feminismo, rejeitando o feminismo hegemônico e um movimento negro que não condiziam com a realidade delas. Por quê?
Enquanto as mulheres brancas, né, como eu disse, estavam lá lutando pela independência financeira, por poder trabalhar sem ter a autorização dos maridos, as mulheres negras já trabalhavam, e trabalhavam para as mulheres brancas. E de que forma essas mulheres negras eram tratadas pelas mulheres brancas? O que nos leva até a questionar o termo que hoje muito se diz da sororidade, porque isso não ficou só lá no passado. Essa diferença entre mulheres brancas e mulheres negras não ficou só lá atrás. Hoje em dia ainda é muito assim, como a Fátima bem disse, quem são as empregadas e quem são as patroas, né? Então isso é herança, sim, da escravidão, mas ainda hoje se perpetua na nossa sociedade. Sueli Carneiro traz uma situação bem interessante, que ela diz que a cada Dia Internacional da Mulher se comemora o crescimento da presença feminina no mundo dos negócios, na esfera de poder, nas atividades secularmente prioritárias para homens. Entretanto, as mulheres negras não comemoram isso, né? As mulheres negras, elas não experimentaram essas alegrias ainda. A temática específica das mulheres negras, ela tem sido secundarizada na suposta universalidade de gênero, né? As lutas da mulher negra, elas são sempre inibidas. Elas são tratadas como um subitem de uma questão mais geral, de uma questão mais global. É mulher. São mulheres. Né? Sem trazer as suas especificidades que vêm desde lá do período da escravidão. Ou seja, existe uma dimensão racial na questão de gênero e ela precisa ser tratada. E isso acontece com a interseccionalidade. O corpo da mulher negra, ele é sempre sexualizado e a mulher negra é sempre colocada como quente. Mulheres, eu tenho alguns dados aqui, ó. Mulheres brancas ganham até 30% a menos do que os homens brancos na mesma função, enquanto as mulheres negras ganham até 70% a menos que os homens brancos na mesma função. Nós somos a maioria, aliás, a minoria nos espaços de poder e a maioria nos empregos como empregadas domésticas ou desempregadas. E também a maioria das encarceradas, né, das mães solteiras. Mulheres eram vistas como o sexo frágil, mas não as mulheres negras. Porque enquanto as mulheres brancas eram vistas como sexo frágil, as mulheres negras trabalhavam tanto quanto os homens. A única diferença entre o homem negro e a mulher negra era que seus corpos eram estuprados pelos homens brancos que detinham poder financeiro sobre os escravos. E isso vem ocorrendo até os dias de hoje. Essa questão do estupro, ela é tão séria e não debatida, né? Essa questão da mulher negra e da violência sexual, mas, assim, a miscigenação que para nós hoje é tido como lindo e maravilhoso, que as pessoas dizem, né? Não, o Brasil não é um país racista, porque nós somos miscigenados. Olha aí, quantos negros com brancos e tal. Isso é processo de escravidão, onde mulheres negras eram violentadas pelos homens brancos para terem muitos e muitos filhos. Esses filhos eram leiloados, então elas tinham 15, 20 filhos, eram todos vendidos. Elas não tinham contato com esses filhos, perdiam-nos, e seus corpos não eram propriedade delas, né? Uma mulher, e também tinha a questão da tonalidade de pele. Mulheres negras com tonalidade de pele mais clara, como, por exemplo, se fosse eu, na época, eu trabalharia na Casa Grande. Porque mulheres negras de tom de pele clara iam para a Casa Grande. Mulheres negras de tom de pele mais escuro era lá na senzala, era lá fora trabalhando. Então, são questões que ficaram lá antigamente e ficam hoje em dia ainda.
por mais que a nossa sociedade ela seja machista e patriarcal com todas as mulheres, e todas as mulheres estejam sujeitas a isso, é importante a gente lembrar que existe um grupo que é mais suscetível a isso, que seus corpos são vistos como desumanos, ultrassexualizados, isso historicamente. O corpo da mulher negra, ele é tido como exótico, né? Se você não tem, aliás, se você não tem corpão, você quase não é negra, né? É essa a mentalidade das pessoas hoje. Então, esse feminismo negro veio para dizer, para demonstrar que as mulheres brancas, elas não tiveram as mesmas experiências que as mulheres negras num sistema machista, num sistema de opressão masculina. Elas foram as duas mulheres violentadas, mas de formas diferentes, pela condição racial. Trazer à tona essas problemáticas é o primeiro passo para a dignidade desse grupo. Porque nós, como eu disse, nós não sofremos de forma igual. A violência de gênero, apesar de atingir todas as mulheres, não atinge todas as mulheres de forma igual. E quando se fala em mulheres negras e que não são heterossexuais, então a situação ela se agrava mais ainda. Sobre o uso do fenômeno do estupro enquanto instrumento racista, nós temos os linchamentos que... Ai, eu fiz alguma coisa aqui. Voltou. Os linchamentos, o linchamento ele foi um processo de racismo também, onde mulheres negras eram violentadas porque elas mereciam isso, né? E homens brancos tinham direitos sobre essas mulheres, enquanto homens negros eram linchados por serem acusados de violentarem mulheres brancas. E mesmo que essas mulheres brancas depois dissessem que é mentira, que não foi, que bem assim, que o homem negro não a estuprou, eles já haviam sido linchados. E aí, quando começou a haver a prisão por causa do estupro, esses eram os homens presos, mesmo não tendo cometido crime algum. Então, essa denúncia do estupro acabou virando mais um instrumento racista nas mãos dos opressores. Mais tarde, com a exploração e dominação econômica da sociedade capitalista, os trabalhadores tornam-se propriedade dos detentores do capital, né, que foi o que eu falei, tendo suas vontades, sua força, seu corpo, se tornando propriedade daqueles que são os donos do poder. Portanto, a complexidade da violência sexual, enquanto parte do contexto social, não deve ser, de maneira alguma, visto enquanto um fenômeno isolado. Pois, para que a luta contra a proliferação de tal violência deva trazer em si a luta contra todo o processo de dominação e exploração que perpassa pela exclusão do patriarcado, racismo e capitalismo. Então, é impossível se falar de um sem o outro. É impossível se falar de racismo sem patriarcado, é impossível se falar de patriarcado sem racismo e sem capitalismo. Os três, eles estão intrinsecamente ligados. Eu vou pedir para a Josiane colocar, por favor, uma tabela que eu mandei para ela. Enquanto isso, segundo o levantamento de dados trazido pelo Mapa da Violência contra a Mulher, em 2018, a mídia brasileira veiculou 32.916 casos de estupro no país entre os meses de janeiro e novembro de 2018. Mas não foi feito recorte de raça, então nós não sabemos a quantidade de mulheres negras nesse contexto. Porém, nós temos uma outra realidade ali no mapa, no Atlas da Violência de 2018. Eu pedi para...
Isso. Obrigada. Então, olha, ó. Em 2011, foram notificados 12.082 casos de estupro, enquanto em 2016 foram 22.918 casos. Daí tem as intersecções, né, que foram colocadas ali. Tem cor raça branca, cor raça parda, preta, indígena, amarela, não informada e ignorada. Nós podemos perceber que entre as mulheres brancas, o índice de violência sexual diminuiu. Que bom. Enquanto de mulheres negras aumentou. Se a gente for, ali ó, de 2011, por exemplo, em 2011, desses 12.082 casos de estupro, 40,8% eram de cor parda e 9,2% eram pretas. E aí a gente dá margem para aquilo que nós temos falado, né? Por que não é negro? Por que não se consideram pretas? E essa margem de ignorados ou de não informados? Será que são pessoas que não se reconhecem como pessoas negras, como pessoas pretas? Muito provavelmente. E aí, no outro quadro, quando você junta as raças parda e preta, você tem uma diferença muito grande entre mulheres brancas e mulheres negras. Porque enquanto em 2011, 37% das mulheres brancas foi violentada, 50% das mulheres negras foram violentadas. Enquanto em 2016, 34% das mulheres brancas foram estupradas, 54% das mulheres negras foram estupradas. Então, à mesma medida que a violência sexual contra mulheres brancas diminuiu, não muito, mas diminuiu, das mulheres negras aumentou, e não aumentou pouco, aumentou muito. E por que isso aconteceu? Será que antes não acontecia e agora passou a acontecer? Será que agora começou a ser melhor notificado, quantificado? Será que agora a mídia começou a colocar mais essa questão? Então, são coisas que a gente precisa ter em mente. E, para finalizar, nesse livro de Jamila Ribeiro, que se chama Quem tem Medo do Feminismo Negro, tem uma parte aqui que eu gostaria de ler para vocês. É sobre Sarah Baartman. Não sei quantos conhecem a história dela, mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Mesmo após sua morte, seu corpo seguiu sendo explorado. Partes dele, incluindo as íntimas, ficaram à exposição no Museu do Homem, em Paris, França, até 1975. Apenas em 2002, seus restos mortais foram devolvidos à África do Sul a pedido de Nelson Mandela. Com base nesses fatos históricos, podemos dizer que no Brasil há uma relação direta entre colonização e a cultura do estupro, e precisamos falar a respeito. Então, quando você pensa que o corpo de uma mulher negra, depois de morta, foi exposto num museu para que as pessoas pudessem apreciar, você vê o tamanho do racismo que ainda existe no mundo, né? E não dá para dizer que racismo não existe. Bom, é isso. Eu acredito que eu fiquei bastante nervosa e acabei falando muito rápido. Peço desculpas. E se tiverem dúvidas, a gente vai conversando mais tarde. Nossa, muito bom a fala, né? A gente começa a refletir nos primórdios, né, da nossa história, tanto com a fala da Patrícia, quanto com a fala da Maria de Fátima, né, professora Maria de Fátima, e como é importante a divulgação desses fatos, né, históricos, para que a população ela possa entender e ter um outro olhar também, porque todo o contexto que é passado para a gente
desde lá do início da nossa formação, né, na questão histórica, realmente essa questão ela é muito gritante. Eu fiquei aqui recordando das aulas de história, né, onde se falava que o negro era preguiçoso. Tinha a questão do negro ter a canela fina e a canela grossa, né? Então, era um dos fatores para se comprar, para se escolher um negro, se os dentes eram bons, né? Se ele era viril, se ele era forte. Mas a questão da canela é algo que fica muito ainda na minha mente. E quando eu falo isso, eu venho de uma família que é parte italiana e parte totalmente negra, né? Que bisavó e tataravó eram escravos. Então, eu lembro da minha bisavó ainda falando sobre isso, que a gente chegava e ela falava assim, deixa eu ver como que tá a canela. Olha isso, né? Aí eu fico pensando que o próprio negro comprou essa história, né? Porque foi repassado dessa forma. E nesse contexto, né, nessas duas falas riquíssimas, que já valeu, assim, o dia, a noite, a semana, o mês, né, eu quero deixar aqui uma provocação, né, para Maria de Fátima e para a Patrícia, e talvez a gente tenha que pensar muito, assim, para conseguir responder, mas uma provocação, uma roda de conversa, a gente pode ter diversas falas também aí, eu acho que isso faz parte, né? A interseccionalidade, ela pode contribuir de que forma para a diminuição das violências contra as mulheres negras? Qual que é a forma da gente entrar nessas interseccionalidades e fazer essa quebra, desvinculando, né, e garantindo que haja redução dessas violências, dessas sequelas, dessas mortes, né, que a gente tem vivenciado e assistido, né, porque a mídia, ela não deixa de trazer essas mortes, né, quando a gente faz as buscas aqui nos nossos clipes, aparece muito essa violência, aparece muito esses casos. Você ou eu, Patrícia? Eu penso que quando você coloca a questão da interseccionalidade, você dá voz a algo que não tem. Então, a partir do momento que você coloca que tem diferenças entre mulheres, as violências sofridas por mulheres brancas e mulheres negras, você pode produzir políticas públicas, políticas sociais, que atendam de verdade essas mulheres. E aí, pensar em políticas públicas que atendem essas mulheres que já sofreram violência é uma coisa importante, mas também pensar em algo que faça no sentido de uma educação anterior para que isso não aconteça. Mas como que a gente vai pensar numa educação para que mulheres negras deixem de sofrer tais violências se a gente nem reconhece as mulheres negras como maiores sofredoras delas? Então, por isso que a importância da interseccionalidade, essa palavra enorme, é tão grande, para a gente poder contribuir no sentido de, efetivamente, trazer políticas públicas que beneficiem essas mulheres. E, para além das políticas públicas, trazer essa abordagem educativa de mulheres negras não sofrerem esse tipo de violência. Assim Desculpa. como mulheres que não são héteros também, enfim, toda a interseccionalidade.
Desculpa, só para contribuir, a professora Maria de Fátima ia falar. Sim, eu ia só, gostaria de contribuir na questão também. Bom, em que medida que a interseccionalidade pode contribuir, né, para o combate à violência contra a mulher? Essa é a questão formulada e colocada pela Josiane, não é isso? Eu penso o seguinte, que a diversidade é a maior riqueza que nós temos. Quando eu vejo hoje, na Universidade Estadual de Londrina, a inserção de alunos negros, a inserção de alunos indígenas, e os conhecimentos que essa inserção, que essa inclusão propiciou, porque, assim, a partir do momento que houve a inclusão de alunos indígenas, de alunos negros, eles trouxeram os seus conhecimentos, esse conhecimento milenar dos seus ancestrais, não é? Eles trouxeram também o seu conhecimento de vida, os alunos da periferia trouxeram esse conhecimento, os professores tiveram que buscar outros conhecimentos para atender esses alunos, os alunos que estavam na universidade, que não tinham esse contato, passaram a ter esse contato, passaram a buscar esse conhecimento, passaram a produzir. Então, veja a gama de conhecimento e a riqueza de conhecimento que a inclusão trouxe. Então, quando nós falamos em interseccionalidade, é um pouco disso também. Veja a riqueza de conhecimento que é trazida pelo feminismo negro, pelo mulherismo africano, né? Que são conhecimentos ancestrais, que são experiências ancestrais. Tem uma história que eu acho muito interessante, que ela é de uma escravizada norte-americana, chamada Sojourner Truth, eu não sei se vocês conhecem, né? Ela é nascida em Nova York, em 1797, os estados do norte dos Estados Unidos, os territórios do norte dos Estados Unidos, eles fizeram a abolição da escravatura por volta de 1797, então ela era em 1851, quando ela faz esse discurso que ficou famoso, numa reunião de pastores que discutiam, que falavam sobre a liberdade para a mulher branca. Então, eles falavam dos direitos das mulheres brancas, né? Falava sobre, a questão era isso, dos direitos da mulher. Então, numa reunião para discutir os direitos da mulher, essa mulher negra estava lá, como ela era uma pregadora e ela já discutia a questão do feminismo negro naquele momento, então, ela era livre, então ela, participando da reunião, ela diz o seguinte, o discurso dela começa assim, acaso não sou eu uma mulher? Né? Porque os pastores diziam assim, que eles falavam da delicadeza, da fragilidade da mulher branca, então, e discutiam os direitos da mulher a partir disso. Então, essa mulher negra, ela diz a Sojourner, ela levanta e diz, acaso não sou eu uma mulher? E eu não trabalho tanto quanto um homem? Não carrego madeira, não carrego sacos, não carrego peso como se fosse um homem? Né? Que e com isso ela contribui, depois vocês podem dar uma olhada, é muito interessante a história dela, porque ela conversa um pouco sobre a questão do feminismo. Veja, a gente vem discutir o feminismo branco a partir de 1920. Essa mulher discutia em 1797. Né? O mulherismo africano, o feminismo negro, ele é anterior ao feminismo branco. Então, o que nós
o que nós precisamos pensar? Que lições nós podemos aprender com o feminismo negro? Que lições o feminismo branco pode aprender com o mulherismo africano, com o feminismo negro? Então, quando a gente fala nessa questão da interseccionalidade, eu penso por aí, né? Que lições nós podemos aprender com as mulheres ciganas? Que lições nós podemos aprender com as mulheres indígenas? Só isso já dá conta e já responde um pouco do quão rico pode ser, do quão rico é quando a gente pensa nessa possibilidade, nessa lógica da interseccionalidade. É isso. Letícia? Eu só queria lembrar que quem quiser fazer perguntas, que quiser fazer observações, que quiser fazer uma inscrição no chat, eu queria só registrar, assim, mais uma vez, a minha admiração pela professora Maria de Fátima, pela Patrícia. Eu acho que esse mestrado de serviço social tem que entender que precisa de você de uma vez por todas, que precisa dessa pesquisa. Eu queria também registrar que eu acho que esse é um espaço de escuta também. Acho que essa necessidade, assim, de dar voz, como a Patrícia coloca, assim, de que o movimento feminista precisa dar voz às especificidades das mulheres negras, né, essa dimensão racial que vem também para a questão de gênero, né, que é tão importante quando você diz, assim, de que chega nas políticas, que precisa chegar nas políticas públicas, né, e precisa mesmo, né. Quanto tempo se precisou entender que, sim, a juventude desse país está morrendo, mas não é qualquer jovem que está morrendo nesse país. É o jovem negro que está morrendo nesse país. Então, a gente precisa entender isso, porque não adianta fazer política pública sem ter essa dimensão racial, sem ter dimensão de classe, sem ter dimensão de gênero nesse país, né? Então, a gente precisa entender. A gente sabe que a gente está num momento de retrocesso. Então, que essas questões, se elas não entraram em pauta antes, né, a gente tem muita dificuldade que elas entrem em pauta agora, mas a gente precisa entender que essas dimensões, elas precisam ser pensadas, né? Mas para mim, assim, quando a gente conversou sobre isso na nossa reunião, a Josiane, a Giovana, a gente estava na reunião da rede, e a gente discutiu exatamente sobre a necessidade de ouvi-las mais, e de trazê-las para que as demais integrantes do grupo tivessem acesso à fala de vocês, porque a nossa necessidade era de ouvi-las mais. Então, eu não tenho questões, eu não tenho observações, assim, eu tenho agradecimento, a necessidade de ouvi-las cada vez mais, porque eu acho que vocês trazem, na fala de vocês, elementos que são, para mim, cortantes, quando a professora Maria de Fátima coloca que as mulheres negras estão enfrentando a pandemia com os seus corpos, quando a Patrícia coloca a questão da violência sexual contra as mulheres negras em perspectiva sócio-histórica, né, como um fenômeno que aumenta, né, enquanto entre as mulheres brancas vem diminuindo, e lógico que isso é positivo, né, que diminua entre as mulheres brancas, mas é cortante que em perspectiva sócio-histórica esse seja um fenômeno que entre as mulheres negras aumente, né, e que a sociedade não volte o seu olhar para esse fenômeno, não busque compreendê-lo melhor e enfrentá-lo com o cuidado, a atenção e com todo o respeito que esse fenômeno merece, né? Então, eu gostaria de pedir, quem tiver questões e observações e quiser fazer suas colocações, que coloque aí as suas questões no chat e que contribua para esse debate tão rico que a gente teve hoje à noite. Se alguém quiser também abrir o microfone e colocar a questão, fique à vontade, tá? Enquanto as pessoas vão pensando, eu quero fazer um convite, posso? Porque senão depois eu esqueço.
Nós criamos aqui em Londrina, em outubro de 2018, um coletivo de mulheres chamado Plenária de Mulheres Negras. O que é essa plenária de mulheres? Era uma plenária, a gente tinha que fazer uma reunião, e aí nós fizemos uma plenária. E depois o nome pegou e acabou ficando. Essa plenária é um grupo de mulheres negras que se reúne, nós somos, na maioria são profissionais, o grupo que começou é um grupo de profissionais que reúne profissionais do direito, da psicologia, da enfermagem, da medicina, e num primeiro momento nós nos reunimos com o objetivo de escutar, né, de fornecer uma escuta principalmente para mulheres negras, e nós estávamos conversando naquele momento sobre a situação de mães negras que perdem os seus filhos. Porque, assim, só quem é mãe negra entende o que é essa dor que a mãe negra passa todos os dias, porque a gente não tem um minuto de paz. Porque nós sabemos que o nosso filho, ele é o alvo constante, ele é o tipo suspeito, né? Então, o jovem negro, ele é um ser humano, ele também quer sair, quer passear, quer curtir como qualquer outro jovem, mas ele tem 4 vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. Então, quando o jovem negro sai, a mãe fica naquele desespero, não é? E, naquele momento, nós tínhamos alguns casos aqui em Londrina, como daquele menino Matheus, que foi assassinado pelo guarda municipal, não é? E aí nós nos reunimos para ouvir essas mulheres, não só essas, mas as mulheres negras que, de repente, não têm acesso a uma ajuda profissional, e foi isso. E nós também começamos a fazer algumas rodas de conversa, como essa que vocês estão aqui. E a roda de conversa, que nós chamamos de roda de conversa das pretas, ela acabou tomando uma forma, hoje ela é dona dela, né, a própria roda. E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque nós teremos agora, no dia 13 de novembro, uma roda de conversa bastante interessante. Nós vamos depois... a gente vai estar colocando no Facebook, nós vamos estar divulgando, e nessa roda de conversa nós vamos falar sobre, vem 2 colegas nossas, que vão falar sobre mulherismo africana. Então, discutir um pouco isso. Então, sobre essa roda, eu já quero deixar aqui o convite para vocês, né, se vocês quiserem participar da nossa roda de conversa das pretas, para a gente discutir sobre mulherismo africana e sobre feminismo negro. Nossa, bem um tema muito forte, assim, né? Mas, professora, passa para a gente o link, as informações, a gente divulga no grupo e divulga também para o pessoal do projeto, tá? Maior. Bom, não tem nenhuma questão no chat, a gente vai pensando assim, não quero encerrar, quero ouvir mais, né? Mas, assim, também não queremos avançar muito no horário, por conta dos compromissos de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, tanto a Patrícia quanto a professora Maria de Fátima, e aí a gente pode estar encerrando. Ok, então. Bom, gente, eu gostaria mesmo, imensamente, de agradecer o convite, né? Me colocar à disposição para que a gente possa, quando a gente tiver que discutir esse tema sobre a questão da mulher negra, da violência contra a mulher, eu penso que nós, mulheres, todas nós, né? Nós só vamos conseguir combater o machismo, nós só vamos conseguir enfrentar a violência se for com a nossa unidade, sozinha a gente não consegue. Uma precisa ajudar a outra, independente da nossa cor de pele, né? Independente da nossa etnia, independente da nossa religião,
porque como muito bem falou a Letícia, e eu até anotei aqui, deixa eu só ver onde que eu anotei agora aqui, Letícia, que eu coloquei, você falou que não há vacina, né, contra a violência doméstica. Realmente, não há vacina contra a violência doméstica, não há vacina contra o machismo, não há vacina contra a homofobia, não há vacina contra o racismo. Contra tudo isso aqui só existe a luta. E nós, mulheres negras, nós fazemos a nossa luta todos os dias. E a única arma que nós temos para fazer a nossa luta é o nosso corpo preto, é o nosso corpo negro, porque sempre foi assim, né? Então, assim, esse corpo que nós temos é a nossa única arma. Mas também é o único jeito, né? O único jeito da gente ser livre, o único jeito de buscar a liberdade é oferecendo o nosso corpo, muitas vezes para ser, vamos pensar, até esquartejado. Então, eu quero mais uma vez agradecer e dizer para vocês que a gente segue em luta e que a gente só consegue vencer o racismo, que ele é um mal que faz, ele é um fenômeno que faz mal tanto para nós que somos negros, mas faz mal para a pessoa que não é negra também. Porque se ele tira de nós a oportunidade, ele também tira daquele que não é negro a oportunidade de conhecer, a oportunidade de enriquecer a partir das lições, a partir do aprendizado, a partir do conhecimento. E se ele foi negado, se isso foi negado para nós negros, foi negado para toda a sociedade brasileira. E todos nós, né, a gente não pode ter liberdade, não pode viver em paz, se a gente souber que o meu outro, independente da cor de pele dele, também vive numa situação de passar necessidade. Ou como é que você vai viver em paz dentro da sua bolha, sabendo que no momento que você sair da bolha, você corre todos os riscos. Então, isso não é paz, né? É a sua guerra interna. Então, eu penso que todos nós, a nossa luta deve ser por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais igual, na medida das desigualdades, né? Somos todos diferentes e precisamos respeitar as nossas diferenças. E eu espero que seja isso, para que a gente possa, sim, ter uma sociedade mais justa e que toda pessoa possa ter uma vida digna. Porque antes de negros, né, nós somos brasileiros, mas antes de brasileiros, todos nós somos humanos. E eu acho que todos temos os direitos, antes de tudo, nós temos o direito de ser. Era isso, muito obrigada pela oportunidade mesmo, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e fico à disposição para a gente conversar outras vezes. E espero vocês no dia 13 de novembro, na nossa roda de conversa, às 19h30, para falar sobre mulherismo africano. Obrigada, gente, obrigada mesmo, muito obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez. E gostaria também de lembrar o quão é importante a gente se aproximar dessa discussão da violência contra mulheres negras de forma tão específica, né? Para que essas mulheres sejam assistidas também, assim como as outras mulheres. E que isso cada vez melhore, porque nós sabemos que, apesar das mulheres brancas serem assistidas, as mulheres de forma geral, ainda temos um longo caminho a percorrer, né? E se temos um longo caminho a percorrer em relação às mulheres de forma hegemônica, imagina de forma como acontece com as mulheres negras. Então, é muito importante que a gente se aproxime dessa questão, como diz Sueli Carneiro, que não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas, anticapitalistas, e que nós possamos sempre trilhar esse caminho do conhecimento para melhorar essas questões. É isso. Eu gostaria de agradecer, né, em nome do grupo,
imensamente, assim, muita gratidão pela participação de vocês. Antes de encerrar, só vou ler aqui, que no chat está, que foram muito enriquecedoras as falas. Gratidão, o pessoal colocou aqui, obrigada pelas palestras maravilhosas, muito boas, o espaço incrível, que foi muito importante escutar vocês, que as falas foram muito potentes. Então, assim, que vocês saibam que as pessoas que estão na sala também vão servir de multiplicadores, né, dessas falas ricas que vocês trouxeram, que a gente possa continuar levando também essas falas, e claro, a gente aceita e abraça essa questão que vocês comentaram aqui, que estão à disposição. Com certeza nós vamos fazer mais convites, agradecer mesmo em nome do grupo, agradecer ao pessoal que organizou, que ajudou a organizar, né, o pessoal do GT de violência. Então, nós encerramos com uma palavra gratidão. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada.